E aí, tranquilo? Eu espero que sim. Hoje eu vou contar para vocês mais um relato assombrado, então senta que lá vem história. E o nome do relato de hoje é Boneca Amiguinha. Então, quando eu era criança, eu era louca em bonecas, eu amava demais. E meus pais, sabendo disso, resolveram me dar uma boneca amiguinha, que era daquelas que eram bem grandes. A boneca era quase do meu tamanho, eu fiquei enlouquecida, eu amei demais o presente e não largava a boneca pra nada. Eu comia com ela, brincava com ela e dormia com a boneca. Nos primeiros dias foi tranquilo. Mas vocês que conhecem o canal sabem que isso não durou por muito tempo, né? Então logo começou a acontecer coisas muito estranhas. Começou leve. Eu lembro que uma vez eu tava brincando com a boneca no meu quarto e eu deixei ela lá e fui pra sala. Lá na sala eu fiquei assistindo um desenho que passava, que eu não lembro direitinho, mas aí eu olhei pro sofá e a boneca tava do meu lado. Eu não liguei muito, até porque eu achava que tinha sido meu irmão que tinha pegado a boneca e colocado ela lá e eu não percebi. Eu até soltei um grito com ele e falei que não era pra ele mexer nas minhas coisas. Ele falou que não tinha sido ele, mas eu não acreditei. No outro dia eu tava na sala brincando com esse meu irmão, e eu lembro de ter deixado a boneca lá. Então eu fui no meu quarto pegar mais brinquedos. Quando eu cheguei no meu quarto, eu escutei o grito do meu irmão. Eu corri pra sala. Quando eu cheguei lá, o meu irmão já tava chorando e ele só falava pra mim: a boneca, a boneca. Eu não entendi nada, mas eu olhei para a boneca e para mim ela estava normal, então eu esperei ele se acalmar e ele me falou que a boneca estava de um jeito e quando ele olhou para ela, ela virou a cabeça e olhou para ele. No início eu achei que ele estava querendo brincar comigo, me assustar, mas eu vi o quanto ele ficou desesperado, então eu tentei acalmar ele e falei que talvez ele não tivesse olhado direito para ela e achasse que ela estava de outro jeito. Mas a partir daí eu já fiquei meio desconfiada e comecei a ficar com medo da boneca. Eu brincava com ela quando estava de dia, mas eu não gostava de ficar com ela sozinha e nem de dormir mais com ela. Eu e meu irmão dividíamos o quarto, e eu colocava a boneca dentro do guarda-roupa e fechava a porta quando estava de noite. E em uma noite, já dormindo, eu acordei com um grito do meu irmão, e eu olhei para o lado e eu não estava entendendo, eu corri e acendi a luz. Meus pais ouviram os gritos e entraram correndo no quarto e perguntaram o que tinha acontecido. E então meu irmão falou que tinha sido a boneca e que ela tinha machucado ele. E realmente meu irmão estava com arranhões no braço, como se alguém tivesse segurado ele e arranhado ele. E eu falei que eu tinha colocado a boneca dentro do guarda-roupa, mas a boneca estava em cima da cama do meu irmão. Meus pais não acreditaram na história, né? É claro, e colocaram a culpa em mim, falaram que eu tinha machucado meu irmão e que ele não estava querendo falar a verdade. Aquela boneca começou a me causar pânico. Meu irmão às vezes ainda conseguia dormir na cama dos meus pais por ele ser mais novo que eu, mas eu tinha que continuar no quarto, e agora sozinha. Toda vez que eu acordava de madrugada sentindo a dor em alguma parte do meu corpo, eu abria os olhos e lá estava a boneca. E não importava onde eu colocasse a boneca, dentro do guarda-roupa, fechada em malas, dentro de sacola, amarrada, ela sempre aparecia na minha cama, e meus pais continuavam não acreditando em mim. Eu lembro que por muito tempo eu continuei aguentando isso, e às vezes eu acordava e a boneca estava com o olho completamente vermelho e acesos olhando para mim. E não era só de noite não, tá? Às vezes eu estava brincando de dia dentro do meu quarto e eu colocava a dita cuja dentro do guarda-roupa e ia brincar com meus outros brinquedos. E o que acontecia? Eu ouvia batidas dentro do guarda-roupa. Agora já não tinha paz de noite e nem de dia. De dia ela começava a bater na porta do guarda-roupa. E quando ela estava fora do guarda-roupa, eu via ela se mexendo. E às vezes eu colocava ela na sala, tá? E mesmo assim ela continuava se mexendo. Eu achava que por ter mais gente na casa, ela não se mexeria. Mas parece que meus pais estavam enfeitiçados porque eles não viam nada. E eu acho que nisso se passaram os 2 anos. E eu surtei. Eu falei que eu ia rasgar a boneca, que eu ia jogar ela fora. Então eles começaram a deixar a boneca fora do meu quarto. Minha mãe então pegou a boneca e colocou naquelas sacolas de presente, que elas são transparentes, amarrou a sacola e colocou em cima do guarda-roupa dela. E foi aí que ela começou a ficar com medo. Ela começou a escutar barulho da sacola mexendo, como se alguém estivesse amassando ou querendo sair de dentro da sacola. Minha mãe e meu pai já não dormiam direito, e eles se sentiam sufocados e eles sempre acordavam e os olhos deles iam em direção à boneca. Minha mãe então resolveu tacar fogo na boneca, levou a boneca para o quintal, encharcou de álcool e jogou fósforo. Só que quem disse que a boneca pegava fogo? O fogo estava lá, em cima da boneca, mas não derretia o plástico da boneca. Então ela começou a orar, e aí a boneca pegou fogo. Depois disso eu peguei trauma de boneca, nem ursinho de pelúcia eu tenho.
Mas agora eu tô tendo que meio que superar isso, porque eu tenho uma filha e ela gosta muito de bonecas. E fim do relato. E eu vou confessar uma coisa pra vocês que eu também não gosto de boneca, tá? Essa foi uma história de uma seguidora lá de Recife. Um beijo, muito obrigada pela sua história. Pessoal, se vocês também querem o relato de vocês sendo contado aqui, me mandem no e-mail que eu vou deixar nos comentários, tá bom? Curte e comenta porque isso me motiva a trazer muito mais história pra vocês. Até a próxima!